Bom, pessoal, vamos agora formatar o nosso TCC utilizando o Google Docs, tá? Eu abri aqui um Google Docs em branco e vou copiar o texto que a gente já vinha utilizando nos outros documentos aqui para esse documento. Lembrando que esse documento que eu estou utilizando eu coloquei como anexo na atividade para vocês. Então, estou aqui com um texto aberto, vou selecionar todo o texto, Ctrl A, vou copiar, e aí eu posso ou clicar com o botão direito do mouse e apertar em copiar, ou então apertar Ctrl C. Então, no caso aqui, copiar. Aqui, para garantir que não haja nenhuma deformação no texto, no lugar de apertar Ctrl V para colar, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir na opção de colar sem formatação. E aí eu garanto que o texto vai vir íntegro utilizando a formatação própria do Google Docs. Então, cliquei aqui, veio todo o meu documento, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar as configurações padrão do documento todo, que são quais? Começando pela margem da página e o tamanho da página. Então, nós vamos aqui em menu Arquivo, Configuração da página. Pronto, aqui a gente deixa no formato retrato, formato que a gente está utilizando, tamanho do papel A4, cor da página branco, isso aqui é uma opção que não tem nos outros, mas é bem óbvio, né? E a margem superior 3, então apaga o que tem, coloca 3. Veja que está em centímetros, que é o que a gente quer. Inferior 2, esquerda 3, direita 2. Bom, feito isso, clique em OK. Já organizamos tamanho e margem. Foi falado também que todo o texto é no tamanho 12 ou formato Arial ou Times New Roman. Então vamos selecionar todo o documento. Para selecionar todo o documento, eu aperto Ctrl A também. Ou vou com o mouse selecionando e arrastando até o final do texto. Com o texto selecionado, modifique a fonte para Arial. Veja que já está ou Times New Roman, fica a seu gosto. O tamanho eu vou colocar 12. O espaçamento entre linhas da grande parte do texto ele é 1,5, então eu já venho aqui no espaçamento entre linhas e escolho 1,5. Perceba também que não há espaçamento entre parágrafos, até porque se houvesse não tinha esse botão de adicionar, ia ter o botão de remover espaçamento antes e depois. E após o espaçamento, vamos começar a organizar a capa e a folha de rosto. Então eu vou separar logo todo o texto em páginas, igual a gente fez nos documentos anteriores. Então aqui, até 2016 faz parte da primeira página, então vou dar uma quebra de página, que é Ctrl Enter. Até 2016 novamente, Ctrl Enter. Depois do sumário, Ctrl Enter. Até o objetivo, Ctrl Enter. E aí objetivo geral específico faz parte da mesma página de objetivos. Revisão teórica, Ctrl Enter. Metodologia, Ctrl Enter. Cronograma, Ctrl Enter. Bibliografia, Ctrl Enter. Lembrando que Ctrl Enter é um atalho no teclado para uma quebra de página. Mas se você está fazendo pelo celular, pelo tablet, não tem teclado, não tem esse Ctrl Enter, você pode colocar o cursor onde você quer dar essa quebra de página, vir no menu Inserir, Quebra e escolhe Quebra de página, que dá certo do mesmo jeito. Tá? Então quem faz pelo celular vai ter um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer também. Bom, vou retirar as linhas que ficaram em branco nas páginas agora. Então veja que aqui em metodologia está no começo da folha, aqui em revisão também, objetivo também, mais introdução acho que está uma linha abaixo. Então vou colocar o cursor aqui nessa linha e vou apertar Delete para apagar essa linha que estava em branco. Sumário também, coloco o cursor antes, aperta Delete, apaga a linha que está em branco. E vamos agora organizar a capa e a contracapa. Então lembrando que tudo isso é centralizado, então seleciona todos, coloca centralizado. Até o título é em negrito, então seleciona todos, coloca negrito.
Do curso até o nome eu tenho um espaço de 3 linhas, então 1, 2, 3 linhas. E do nome até o título a gente dá aquele espaço mais ou menos do meio da página. Então vou diminuir aqui o zoom. Então para diminuir o zoom aqui, eu venho na opção de zoom, vou colocar aqui 50. Então dá para você perceber que ele mostra aqui o início e o fim da página já. Então, dando quebra de linha, você vai colocar o título mais ou menos próximo do meio. Pronto, mais ou menos aqui. Coloca o cursor. Perdão, eu acabei colocando o nome para baixo. Deixa eu voltar aqui. 1, 2, 3 linhas. Vou voltar o nome até o canto dele. E vou dar a quebra de linha no título, até mais ou menos o meio da página. E em seguida, da quebra de linha até o local e a data e próximo ao fim da página. Professor, está muito ruim de ver a página, de perceber onde é que começa e onde termina a página. Então, nesse caso, você pode modificar a cor dessa página para ver se melhora a sua visibilidade. Para fazer isso, você vem no menu Arquivo, Configuração da página, e aqui no lugar de branco, vamos escolher um tom avermelhado, por exemplo. Pronto. Então agora dá para você perceber onde inicia e finaliza a página. Ou então cinza. O cinza pode atrapalhar. Deixa eu escolher uma cor mais leve. Escolher aqui um azul. Pronto. Agora você consegue perceber o início e o fim da página. Lembrando que essa cor para impressão não é utilizada, é óbvio, mas no final do documento você pode voltar para a página para a cor em branco. Bom, então agora eu vou dar mais algumas quebras de linhas até o texto descer. Opa, passou um, então eu aperto Backspace para voltar uma linha. Veja que ele desalinhou o texto aqui, então, como ele já está na linha do parágrafo que eu quero alinhar, eu só venho aqui na opção de centralizar. Então, clico aqui e venho em centralizar. Ok, capa está configurada. Agora vamos configurar a contracapa. Vou aumentar o zoom novamente. Vou colocar aqui 75. E aí vamos lá. Tudo isso aqui é centralizado. Então seleciono. Ficou difícil de ver a seleção. Eu vou mudar essa cor novamente. Um laranja queimado aqui que fica bom de ver. Ótimo. Pronto, selecionei o texto e aí vou centralizar. Esse texto também é em negrito, então marco aqui em negrito. E entre o nome e o título há um espaço de 10 linhas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Essa parte aqui, ela tem um recuo, que é a nota explicativa. Então, todo esse texto aqui, ele é de espaçamento entre linhas simples. Então, selecionei o texto, venho aqui para o espaçamento e eu coloco simples. O recuo dele é inserido nessa região, diminuir ou aumentar recuo. Então, vamos aqui, aumentar o recuo até 7 centímetros. Veja que ele não fica no 7, então a gente vai ter que fazer essa configuração através do menu. Então eu venho aqui no menu Formatar, Alinhar e Recuar, e eu venho aqui em Opções de Recuo. Pronto, aqui veja que está em 6.35, mas na verdade eu quero 7. Então coloco um 7 e aí clica em Aplicar. Pronto, está com recuo de 7 centímetros. Falta só justificar esse texto. Então eu venho aqui no menu de alinhamento e escolho a opção justificada. Pronto, em seguida vou colocar o local e a data alinhado no centro, ou seja, centralizado. Então selecionei, venho e centralizo
essas duas linhas. E vou dar quebra de linha até ele ficar na última linha da página. Então, passou um, então backspace para voltar. Veja que ele desalinhou novamente, então venho aqui e centralizo. Beleza, capa e contracapa já está feita. Vamos agora organizar as páginas seguintes. Sumário vai ficar por último. E agora a gente vai organizar o alinhamento do texto e o espaçamento entre o título e o texto. Então coloco o cursor aqui. Para alinhar eu posso apertar o atalho Ctrl Shift J. Então Ctrl Shift J, ele aqui no Docs, ele faz o alinhamento justificado. E colocar a tabulação aqui no início. Só que perceba, a tabulação ele foi até 1,5, não está em 2, então a gente tem que configurar isso também. Então, para configurar esse recuo de primeira linha, você vai no menu Formatar, Opções de recuo, Alinhar e Recuar, Opções de recuo, e aqui vai ter primeira linha. Então, a primeira linha eu quero que seja 2. Então, feito isso, clico em Aplicar. Agora, veja que ele está mostrando 2 no recuo de primeira linha. Vamos verificar se ele também vai aplicar para os próximos parágrafos. Então, clica aqui no parágrafo, tabulação, veja que ele não aplicou. Então, a gente tem que fazer essa configuração depois em cada... A gente vai ter que fazer essa configuração em cada parágrafo. Então, feito isso aqui, a gente vai em Formatar, Alinhar e Recuar, Opções de recuo. Veja que ele já está mostrando primeira linha. Então, aqui no caso, seleciona tudo, coloca 2 e clica em Aplicar. Vamos organizar também o espaço entre o título e o texto. Então, o espaço que tem que haver aqui é o espaço de uma linha. Então, dá tecla Enter e faça isso em todo o seu documento. Então, vou fazer aqui também, dar um espaço de uma linha, dar um espaço de uma linha, dar um espaço de uma linha, tabulação, Ctrl J para ajustar, Ctrl Shift J para justificar. Lembrando que esses 3 parágrafos aqui, eles não têm tabulação, na verdade eles têm marcador. Então, eu vou colocar Ctrl Shift J nos 3 parágrafos e vou inserir o marcador aqui. Então, aqui eu venho no menu, na opção de marcador. Tem que colocar uma linha entre o objetivo geral e o texto. Pronto. Dando prosseguimento, quebra de linha, tabulação, Ctrl Shift J. No final eu vou configurar para 2 cm em cada tabulação dessa. E aqui metodologia, dá uma quebra de linha também. Tabulação. Tabulação. As figuras e a citação a gente configura daqui a pouco. Então, aqui no cronograma, uma quebra de linha e tabulação, Ctrl Shift J para justificar o texto. Na bibliografia, dá uma quebra de linha e nessas bibliografias eu seleciono e coloco um marcador e também justifico, Ctrl Shift J. Pronto. Eu vou agora configurar as quebras de linhas, o espaçamento de primeira linha que a gente colocou em todos. Lembrando que eu posso ir lá no menu, mas eu posso vir também aqui e ajustar esse recuo manualmente. Se ficar mais fácil para você no Docs, você pode ajustar aqui para 2. E aí faz isso nos demais também. Então aqui, como são 2 seguidos, vou fazer o ajuste nos 2. Aqui também. Pronto, aqui já está. Ok, todos estão com o recuo de primeira linha ajustado. Agora vamos configurar os títulos. Então, para configurar o título,
aqui no Google Docs, ele segue um pouquinho diferente. Também tem os estilos, mas a formatação eu tenho que fazer posteriormente, para colocar na formatação ABNT. Então aqui no caso, ó, eu seleciono, veja que aqui tem o estilo texto normal, então eu clico aqui e escolho o título 1. Então assim, eu não posso, eu posso aplicar, só que eu posso fazer o seguinte, eu tenho que aplicar, ele vai modificar para essa estrutura, e aí o que é que eu faço? Eu vou colocar a formatação de acordo com as normas ABNT. Arial, tamanho 12 e negrito. Arial, tamanho 12, negrito. Espaçamento entre linhas de um e-mail já está. Remover o espaço antes e depois de parágrafo. Ó. Remover os espaços. Ótimo. Veja que aqui eu também tenho a opção de espaçamento personalizado, caso necessário. Mas no caso aqui não vai ser necessário. E feito isso, já estou com a formatação segundo a norma ABNT. Então o que é que eu faço? Seleciono esse texto, volto aqui para o estilo e sigo aqui no título e clico aqui em atualizar título 1 para corresponder. Então feito isso, veja que ele diminuiu o tamanho correspondendo à formatação que eu estou usando. Então agora é só eu vir nos outros títulos principais e escolher título 1. Já vai estar no jeito. Então vou fazer isso aqui em revisão teórica também. Escolhi errado. Título 1. Pronto. Metodologia. Cronograma. E bibliografia. Pronto. Vou fazer a mesma coisa agora para o título 2. Então aqui no título 2, eu vou selecionar o primeiro, vou escolher como título 2. Então clico aqui, título 2. Só que detalhe, ele vai modificar toda a formatação. Então aqui a gente corrige, tamanho 12, negrito, itálico, espaçamento é de 1,5, só que não tem espaço antes e depois. O espaço eu coloquei manualmente. Pronto, feito isso, eu volto de novo aqui na opção título 2 e clico em atualizar título 2 para corresponder. Pronto, dessa forma eu não preciso refazer a formatação para esse segundo título 2 aqui. Eu só seleciono e escolho a opção título 2. Pronto, organizamos os títulos, separamos, alinhamos o texto, tudo seguindo as normas ABNT. Agora falta só inserir o sumário e o número da página. Então, para inserir o sumário, eu coloco o cursor na página do sumário, uma linha abaixo do nome sumário, e vou no menu Inserir, Sumário, e escolho aqui a primeira opção, com números de página. Então, feito isso, ele vai inserir o sumário com o número da página correspondente. Veja que ele está também contando na página 4, a gente vai configurar isso daqui a pouco. Então, o sumário inserido, veja que ele inseriu no formato Arial, só que o tamanho é 11. Então, no caso aqui, a gente vai só selecionar para colocar aqui no tamanho 12, que é o tamanho do texto padrão. Então, tamanho 12. Bom, para colocar a paginação aqui, a gente também tem que inserir uma quebra de seção. Mesmo processo que a gente fez nos outros. Então, para inserir a quebra, eu coloco o cursor depois do sumário, venho no menu Inserir, Quebra, Quebra de seção, próxima página. Então, cliquei aqui, ele vai dar uma quebra de seção para a próxima página. Veja que nesse caso ele não inseriu uma nova página, só uma nova linha antes do título. Então, a gente só apaga essa linha, aperta Delete, que aí o título sobe para a primeira linha. E agora, essas 3 primeiras páginas fazem parte de uma seção e as páginas seguintes fazem parte de outra seção. Então, nesse caso, a gente pode desvincular a numeração das páginas da primeira seção com as páginas da segunda. Bom, para isso a gente precisa inserir primeiro o cabeçalho. Então, aqui nessa segunda seção, eu clico nessa parte do cabeçalho 2 vezes
e ele vai inserir para mim o cabeçalho. Veja que está aparecendo aqui, ó, cabeçalho seção 2. E tem essa opção, vincular a seção anterior. Então isso daqui a gente tem que desmarcar, vincular a seção anterior. Feito isso, é só inserir o número da página. Detalhe, veja que o espaço entre a borda e o número da página não está de 2 centímetros. Então a gente tem que configurar isso também. Então, para fazer essa configuração da margem, a gente vem aqui em opções e formato do cabeçalho. Veja que aqui tem, ó, os centímetros do cabeçalho até a borda e do rodapé. Então, no lugar de ser 1,27, a gente vai colocar 2. Por que não 3? Porque se eu colocar 3, ele vai colocar uma margem de 3 centímetros mais o espaço do texto que vai ficar no cabeçalho. Então, no caso, a gente coloca 2 e deixa esse espaço do texto ocupando mais 1 centímetro. Então, aqui, vamos colocar 2 e clicar. E aqui, clique em aplicar. Pronto, veja que da borda até o início da página tem um espaço exato de 2 centímetros. E o espaço onde está essa linha é de mais 1 centímetro. Então, aqui a gente já pode inserir o número da página. Só precisa fazer mais uma modificação, que é fazer com que a página comece a contar do número 3. Então, para isso, a gente vai aqui em opções e escolhe números de página. Bom, nessa janela que ele mostra, ele vai estar com essa opção marcada, mostrando a primeira página. No nosso caso, sim, a gente precisa mostrar nessa primeira página da seção, já que a gente deu a quebra de seção necessária para realizar essa configuração. E no caso, ele pede aqui, pergunta onde deseja iniciar. Veja que ele está mostrando continuar da seção anterior, que não é o nosso caso. No nosso caso aqui, a gente vai iniciar em e marcar e digitar o número 3. Então, ele vai começar a contar do número 3. Fez isso, como é esse contar do número 3? A primeira página numerada vai mostrar o número 3. É isso que importa. Então, feito isso, clica em aplicar. Então, veja que foi inserido. Está alinhado à esquerda, mas no caso aqui a gente só precisa vir no alinhamento e colocar à direita. E aí as páginas seguintes vão ter a numeração 3, 4, 5. Seguindo, como fazem parte da mesma seção, elas seguem essa sequência de contagem. E as páginas anteriores, que são da seção inicial, não tem paginação. Então agora só precisamos atualizar o nosso sumário. Então clica aqui no seu sumário e clica nesse botão atualizar sumário. Então veja que ao atualizar, ele vai mostrar a numeração que a gente colocou depois da quebra de seção. Então a introdução veio para a página 3 e o restante do texto seguiu a contagem correta. Então está terminado a formatação do nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido. Veja que no aplicativo gratuito, usado online, em qualquer parte do mundo, em qualquer computador com internet, a gente consegue fazer uma boa formatação de um trabalho acadêmico, seguindo todas as normas, pelo menos as mais básicas, as mais essenciais, recomendadas pela ABNT. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.